Boa noite, Cauã. A primeira pergunta do Emerson Romano da Itatiaia. Principalmente no segundo tempo, o América alugou o campo adversário, mas novamente não conseguiu traduzir isso em gol. Como que você avalia esse rendimento? Boa noite a todos, boa noite, Romano, boa noite à torcida americana. A gente realmente fez um jogo muito propositivo, né? Era a proposta de treinamento essa semana, a gente conseguiu executar bem nesse jogo. A gente estava uma equipe hoje muito próxima, muito sabedora do que queria. A gente teve números muito bons, tanto de posse de bola, quanto de finalização de fora da área, de dentro da área. Então, assim, a gente, a nível de desempenho, que era o nosso objetivo traçado desde o início da semana, a gente conseguiu esse objetivo. Claro que a gente queria os 3 pontos, a gente mereceu esses 3 pontos, a gente batalhou por esses 3 pontos e todo mundo viu que a gente era merecedor dele. Mas a gente está muito feliz com o desempenho, com a entrega, né, a dedicação de todo o grupo, a perseverança de todo o grupo, e a gente sabe que a gente vai evoluir e nos próximos jogos a gente vai conseguir fazer grandes jogos também para a gente conseguir os resultados de vitória. Pergunta da Duda Gonçalves, do Jornal O Tempo e da Rádio Super Notícia, também do Lucas Bretas, do Super Esportes. Na avaliação deles, o América cometeu muitos erros no terço final, teve um certo desentendimento entre os jogadores, e na sua avaliação, somente os treinamentos serão suficientes para essa evolução ou a equipe ainda carece de reforços com maior poderio ofensivo? Eu discordo da análise, né, com todo respeito. Acho que a gente criou, são 20 finalizações, são 12 finalizações de dentro da área, né, um número bem relevante. Então a gente criou aqui para sair da vitória, sim. Então acho que não teve desentendimento do ataque de maneira nenhuma. Se tivesse esse desentendimento, a gente não teria criado tanta chance de gol. Né? Mas é claro que esse último terço, como eu já falei em umas entrevistas anteriores, ele precisa de trabalho, precisa de refinar a técnica, precisa de refinar questões de detalhes de último terço, e isso é um treino que precisa de mais intensidade, coisa que a gente não conseguiu fazer ainda por causa do jogo, dessa sequência de jogos. Mas a gente sabe que um ajuste ou outro pode se tornar importante já nos próximos treinos, para que no domingo a gente consiga fazer o primeiro gol. Pergunta do Guilherme Frossar, da Globo. Nos últimos 8 jogos, o América só conseguiu marcar 1 gol. O principal desafio para as próximas rodadas é recuperar essa força ofensiva? Como eu citei na resposta anterior, a gente está trabalhando para isso, a gente está fomentando isso dentro dos treinamentos, a gente sabe o que precisa melhorar, a gente sabe o que precisa evoluir. Foi nítida a evolução de criação de jogadas desse jogo para os anteriores, a gente conseguiu criar muitas chances de gols, isso eu já fico muito satisfeito. Então agora é fazer os detalhes finais do último terço ali, para a gente caprichar nas finalizações e conseguir as vitórias. Pergunta do Igor Varejano, do Esporte News Mundo. Cauã, o Lisca vinha mudando bem a equipe nos últimos jogos, levando em conta o time base, que conquistou acesso para a Série A. Nesse jogo você decidiu voltar mais às origens. Como que você analisa essa decisão do time que iniciou o jogo? Sim, a gente precisava restabelecer alguns conceitos e conteúdos do modelo de jogo que a gente pratica já há quase 2 anos. Essa foi a ideia principal. Então, para a gente voltar às origens, como você mesmo disse, a gente precisava dar esse passinho atrás, a gente fez alguns ajustes, né, talvez uns ajustes que foram bem pormenorizados e não ficaram tão claros, mas taticamente a gente fez alguns ajustes, mas principalmente a nível de conceito, de conteúdo, a gente sim voltou. A gente é uma equipe muito agressiva, muito entrosada nesse modelo de jogo, então a gente preferiu dar sequência para esse modelo de jogo que vinha sendo executado, com alguns ajustes novos, e essa é a ideia para o restante da temporada, para os próximos jogos, a gente conseguir, nesses ajustes finos, dentro daquilo que já foi muito bem construído nos últimos 2 anos, a gente conseguir os nossos objetivos. Pergunta da Giovana Oliveira, da Rádio Inconfidência. Com esse empate de hoje, foi o primeiro ponto do América na competição. Como que você já projeta o próximo confronto com o Palmeiras? Inclusive, vão ser apenas 2 treinos de preparação. Sim, vou ressaltar aqui, a gente está muito satisfeito, muito feliz com o desempenho da nossa equipe. Nosso grupo conseguiu entregar e perseverar uma força hoje que a gente ficou muito feliz. E quando eu digo a gente, é o clube, é o staff, é a comissão técnica, é a diretoria. E o torcedor também pode ficar feliz sim, porque a gente teve um desempenho muito bom. Claro que a gente queria vitória, mas são ajustes, a gente está num processo. E quando hoje a gente faz um jogo que cria tanta chance, que a gente cria chances claras, finaliza bastante, tem um posse de bola maior, a gente fica satisfeito, porque a gente sabe que está
no caminho correto para o próximo jogo. A gente sabe que o próximo jogo é dificílimo, é o Palmeiras na casa deles, mas a gente tem total condições de ir lá e surpreender o adversário.